advogada doutora Marina Silva Rodrigues, desembargadora Soraya é a relatora. A doutora Marina está presente. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Então, Vossa Excelência tem um tempo regimental de até 15 minutos. Boa tarde. Meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores doutores desembargadores, ao presidente Pedro, doutora Rita de Cássia Machado, doutor Baltazar, doutor Abelardo, doutora relatora Soraya Moradilo. Excelências, o habeas corpus foi impetrado em razão de sucessivas violações ao direito de ir e vir de ambos os pacientes, tanto de Ian quanto de Josane, em razão de as medidas protetivas estarem sendo utilizadas de forma excepcional pela pseudovítima para persegui-los no pequeno distrito do Vale do Capão, cuja população de habitantes atual não ultrapassa 4.000 habitantes. Portanto, trata-se de um lugar pequeníssimo, com pequena área de lazer, poucos locais, poucas associações. Explico melhor. O paciente, Ian Borges, teve uma relação conjugal, marital, conviveu maritalmente com a pseudovítima, e o relacionamento, que durou mais ou menos 10 anos, findou em maio de 2020. Posteriormente, sem nenhuma notícia de violência doméstica, o paciente iniciou uma nova relação, agora com a também paciente Josane, em maio de 2021. Posteriormente, em 5 de outubro de 2021, houve o suposto ato ilícito de lesão corporal de natureza leve, também a favor do qual milita uma única testemunha não ocular, e também foi lavrado boletim de ocorrência pelo paciente, Ian Borges, alegando também ter sofrido lesões corporais, portanto, a tese é de agressões recíprocas. Pois bem, 7 meses após esse suposto ato ilícito, portanto, sem nenhuma urgência e imediaticidade, foram deferidas medidas protetivas de urgência em maio de 2022, após 7 meses do suposto ato ilícito. Essas primeiras medidas protetivas, de imediato, já denotam ausência de contemporaneidade, imediaticidade, atualidade, necessidade, razoabilidade, proporcionalidade ou adequação. Nada obstante isso, as medidas protetivas foram cumpridas rigorosamente pelo paciente e expiraram em novembro de 2022. No entanto, a pseudovítima continuou a se utilizar da decisão das medidas protetivas já expiradas para continuar a perseguir ambos os pacientes em todos os locais que chegava, desejava que ambos se retirassem posteriormente. Pois bem, foram lavrados 12 boletins de ocorrência pelo paciente, acerca de descumprimentos diversos das medidas protetivas, proximidade da pseudovítima, a pseudovítima ainda seguia o paciente nas redes sociais, dentre outros fatos que foram, infelizmente, ignorados pelo juízo de primeiro grau, porque as medidas protetivas ainda correm no seio da ação penal, causando um verdadeiro rebuliço processual, um tumulto no processo. Já foi pedido para que as medidas protetivas fossem autuadas em apartado, mas, infelizmente, o juízo de primeiro grau, que é uma vara de jurisdição plena, com elevado número de processos, não notou com atenção os fatos que foram abordados no primeiro grau. Tanto é que existe um áudio que foi juntado no primeiro grau de jurisdição, mas também não foi objeto de apreciação da magistrada, no qual a pseudovítima expressamente diz que mentiu, que há mentiras diversas, uma linha de mentira na lavratura do boletim de ocorrência. Ela diz assim: menina, eu cheguei hoje na delegacia para dar uma aliviada, para tirar uma linha que o agente policial tinha colocado, que não era verdade. Que eu disse não, também assim é demais, não vou assinar coisa que não é verdade. Ele, o policial: não, mas isso está lhe protegendo. Eu disse não, eu não vou assinar coisa que Ian não fez. Assim, só vou assinar, eu fui aliviar a barra dele. Quando eu cheguei lá, ele tinha prestado queixa contra mim. Esse áudio não foi objeto de contraditório em ampla defesa, porque a magistrada de primeiro grau, infelizmente, não oportunizou a pseudovítima que se manifestasse de forma inequívoca sobre o áudio.
Infelizmente, em novembro de 2023, portanto, um ano após o exaurimento das primeiras medidas protetivas, foram deferidas novas medidas protetivas, agora com um novo prazo de 180 dias. Infelizmente, a magistrada de primeiro grau determinou que as medidas protetivas agora deferidas fossem revogadas somente com expressa determinação judicial. O fato é que a Vara de Jurisdição Plena de Iraquara conta com poucos magistrados, quase nunca titulares, muitos substitutos, que passam efemeramente pela vara e não há condições nem sequer de audiência de justificação prévia com o paciente. O paciente sofre com a concessão reiterada, renovações de medidas protetivas, mas, no entanto, não lhe foi oportunizada nem sequer audiência de justificação prévia. Portanto, excelências, vislumbramos que não há ausência de verossimilhança, há processo de disputa patrimonial que corre em juízo cível, no qual a pseudo-vítima visa a divisão de patrimônio para o qual não contribuiu. É nesse sentido que essa impetrante requer o conhecimento e provimento do HC ao fito de cassar as medidas protetivas, que agora não são mais de urgência, conceder salvo-conduto a ambos os pacientes, ou, se o caso, a autuação em apartado das medidas protetivas, consoante artigo 19, parágrafo 5º da Lei Maria da Penha, conforme entendimento conforme inovação que veio a chancelar a jurisprudência da Lei 14.550 de 2023, ressaltando a autonomia, independência e satisfatividade das medidas protetivas, motivo pelo qual elas devem ser autuadas em apartado, ou que haja pelo menos a revisão periódica para cada 90 dias, com aplicação analógica do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, delimitação das medidas protetivas, assegurado o contraditório e ampla defesa, mediante a audiência de justificação prévia, contraditório em relação às provas que foram juntadas, tanto no primeiro quanto no segundo grau, neste HC, mas que não foram objetos de atenção, e que haja delimitação das medidas protetivas, no caso de entenderem Vossas Excelências pela não cassação. É como se propugna. Obrigada. Também agradeço a Vossa Excelência pela participação, pela sustentação bem objetiva.